Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região. Eu sou o Kleber Correa e quero te agradecer mais uma vez pela companhia, pela audiência, nos acompanhando aí no YouTube, também no Instagram e nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado aí. Aproveitar também para agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado ao Ricardo da Qualicar Proteção Veicular. Se você não tem um veículo ainda com proteção veicular, meu amigo está correndo um risco sério, principalmente aqui em Divinópolis, né? Tem visto aí, né? Roubo, é furto, é batida. Gente, Qualicar, proteção total para você rodar tranquilo em qualquer lugar do Brasil. Abraço também pro Petrônio, do Mió do Pão de Queijo. Esse Petrônio é bom, viu? Não, é o Mió da cidade. Petrônio, grande abraço para você, nosso patrocinador que desde o primeiro dia, hein, tá junto aqui com a gente aqui. Não largue, nós não te larga também mais não, viu? Acabou, viu? Tamo junto aí. Passa lá, gente, para experimentar o Mió do Pão de Queijo. São mais de 20 sabores de pão de queijo. E agradecer também ao Anderson Pintor. Gente, pintura não é para qualquer um, viu? Procura um pintor profissional, porque passar raiva com pintor enrolado, gente, não dá. O C Pinturas é o pintor que eu te indico, é o nosso patrocinador aqui do Pode Ser. Bom, o assunto de hoje é fisioterapia e nós convidamos um especialista no assunto aqui em Divinópolis e região, que é o Douglas Vitorino, ele que é pós-graduado em traumato-ortopédica e terapia manual, pós-graduado em fisioterapia esportiva, cara especialista aí em vários setores e na fisioterapia é o cara, viu, gente? E hoje a gente vai bater um papo para falar exatamente desse assunto, né? A gente tem visto aí tanta gente se lesionando, inclusive profissional, amador, então nem se fala. Dá para evitar isso? E o tratamento? O pós, como que funciona? Douglas está aqui comigo, seja bem-vindo ao Pode Ser, uma satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é minha, Kleber, encontrar você novamente, né? A gente que, querendo ou não, tem uma amizade muito boa ao longo dos anos, prazer te ver bem-sucedido e participar aqui do Pode Ser, para mim é assim, uma grande e rica experiência e poder dividir esse momento com os seus telespectadores, eu fico mais feliz ainda. É isso aí, tive que trazer um fisioterapeuta, tinha que ser você, não tinha outro jeito não, viu? Nosso primeiro fisioterapeuta que a gente traz aqui no Pode Ser, e te agradeço aí pelas palavras, pelo carinho, igual você falou da nossa amizade aí, né? A gente vem convivendo aí há muitos anos aí, e hoje, para bater esse papo, Douglas, porque a gente tem visto aí casos de atletas profissionais e amadores e no dia a dia, né? Talvez, e até gente aí que talvez está frequentando uma academia, né? Tem aquele perfil de atleta mesmo, mas está sujeito a qualquer tipo de lesão. E realmente toda pessoa ela está sujeita a uma lesão? Toda pessoa ela está sujeita a lesão e o que a gente trabalha, né, no dia a dia com os nossos pacientes, com os nossos clientes, com os nossos amigos, né, através de muita informação de qualidade, né, respeitando todos os setores, é a questão da prevenção. Hoje em dia, muitas pessoas estão praticando a atividade física, estão praticando o reforço muscular, e isso minimiza a chance de se ter a lesão, mas todos nós estamos sujeitos a ter uma lesão. Quem faz o reforço muscular, quem faz a atividade física, quem procura profissionais capacitados para ser bem orientados, esse risco reduz bastante. Atividade física hoje é recomendado pelo menos umas quantas vezes na semana? Se você está iniciando, é importante você procurar o médico ortopedista, o cardiologista, fazer um check-up, né, para ver qual a modalidade de atividade que você mais se enquadra, né, que você tem a preferência, que você gosta de praticar, e iniciando aos poucos, né? A gente sugere aí realmente essa fase inicial de 2 a 3 vezes na semana, e depois que a pessoa estiver mais adaptada, ela consegue realizar num período maior. Lembrando que o repouso, lembrando que o descanso faz parte, né, da recuperação, é importante, a gente chama isso de recovery. Então, aquelas pessoas que praticam atividade todos os dias está correndo um maior risco de lesão. Então, é bom deixar o corpo descansar, o corpo recuperar, porque isso aí também faz parte do processo de regeneração muscular. Nada contra, viu, gente? Ao crossfit nem nada, mas eu queria uma opinião aqui do Douglas em relação, porque a gente tem visto aí vários casos de lesões e muita gente fala que tem a ver com o crossfit, porque a gente sabe que é um tipo de treinamento diferente, né? Que tem um potencial de carga ali mais elevado. E tem gente que chega ali
e já quer puxar aquela loucura. Realmente ali, essas pessoas que têm praticado o CrossFit, né, você tem notado uma presença maior nas clínicas de fisioterapia? Hoje em dia o pessoal criou esse mito com relação ao CrossFit, né? Por exemplo, a pessoa ela pode querer praticar a atividade do CrossFit, né? O reforço muscular, a técnica, mas às vezes não é o melhor indicado para ela naquele momento. Então, o que a gente orienta é passar por uma avaliação cinese funcional, por exemplo, com o fisioterapeuta, que nós lidamos com movimento, e o CrossFit é uma atividade que realiza muito movimento, e movimento com muito impacto. Então, é necessária essa avaliação para ver as condições musculares, as condições articulares, as condições físicas, para ver se ela está apta. Ela estando apta, a gente sugere sempre ao educador físico, né, ao personal, a quem está ministrando a atividade, quem está passando o treinamento, para sempre estar iniciando e observando o perfil de cada pessoa. Tem pessoas que vão iniciar uma fase mais leve, tem pessoas que vão iniciar já uma fase mediana, tem uns que é mais avançado, então tudo vai depender da resposta desse indivíduo. Crucificar o CrossFit hoje em dia e falar que o CrossFit é uma atividade que lesiona, é difícil a gente ficar afirmando isso aí. O que a gente sugere, porque toda atividade está sujeita a lesão se ela for feita de maneira incorreta. O que a gente sugere é sempre procurar profissionais bem capacitados, né, a pessoa se conhecer também, porque não tem condições de uma pessoa que tem uma restrição de mobilidade, né, que tem aí um déficit de força muscular, já iniciar uma atividade onde exige bastante, né, do organismo, do corpo, da musculatura. Então, fazer o CrossFit bem feito, com responsabilidade, pode fazer sim, e lógico, né, como é uma atividade de grande impacto, muitas das vezes a pessoa iniciando despreparada, ela está sujeita a lesão e acaba indo para a clínica de fisioterapia e superlotando a clínica de fisioterapia. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: toda atividade que surge, né, ela surge com o impacto da sociedade, a sociedade gosta de realizar. Hoje existe uma febre, por exemplo, do beach tênis, todo mundo fica assim, querendo conhecer a modalidade, querendo praticar e acaba pegando gosto. Só que existem as fases, existe a questão de iniciar realmente com mais tranquilidade, mais naturalidade, com responsabilidade seria a palavra ideal. Muita gente talvez liga a palavra fisioterapia, né, à reabilitação. Você falou até a questão no início aqui da sua fala de procurar um fisioterapeuta para até entender se ele está apto para praticar determinado esporte. O ideal seria isso, né, até antes mesmo de entrar numa academia, né, além do educador físico, do personal, talvez você faça aquela avaliação na academia, tá ok, tá beleza. Não, procure um fisioterapeuta e tenha um laudo mais técnico, seria esse o caminho? Esse é o caminho, né? Nós somos profissionais de primeiro contato, hoje qualquer pessoa pode procurar o fisioterapeuta, né, e passar por uma avaliação cinese funcional, que é onde o profissional de fisioterapia se enquadra mais, ele vai conseguir fazer as avaliações biomecânicas, cinese funcional, vai conseguir conhecer mais o indivíduo, né, ver a questão da limitação de movimento, se é que existe, se não existe, e está orientando para que ele possa praticar essa atividade com segurança. Por exemplo, se for um indivíduo, um cliente, um paciente, nos procurar como forma de prevenção e fizer a opção por realizar o CrossFit e ele não passar em alguns testes, né, a gente observar que ele tem déficit de força muscular, a gente observar que ele tem alguma restrição, nós vamos orientá-lo a iniciar numa outra atividade e depois, posteriormente, passar para uma atividade de maior impacto. Então, o fisioterapeuta, juntamente com o ortopedista, né, são os profissionais ideais aí para que essas pessoas que estão pensando em iniciar alguma atividade possam procurar. Agora, se quiser uma coisa mais completa, aí também o clínico geral, a parte do cardiologista, aí fica show de bola, a pessoa vai tranquilamente realizar a sua atividade com muita segurança. Na fase da questão da performance, né, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha hipertrofia muscular, né, eu quero ganhar massa muscular, quero ficar forte, como o pessoal costuma dizer para a gente, aí já entra o educador físico aí, que é o profissional responsável por ajudar o pessoal nessa questão da performance. Forte igual o Rafael, não, né? O Moreira é forte. Rompeu o tendão, mas é forte. Pois é, o tendão de Aquiles, Moreira? Pois é, essa questão, por exemplo, não joga bola, foi inventado de jogar bola. Acontece. Estava parado, né? Faltou aquecimento ali, ou faltou realmente essa frequência de exercício esportivo. Tem a questão também, né, do peso, que está magrinho, né, mas pode acontecer. Tendão de Aquiles, a gente tem visto muita gente,
né, tendo esse problema agora. O que está acontecendo em relação a esse caso? O tendão de Aquiles é o maior tendão do corpo humano, né? O tendão produz muita força, tem muita resistência, mas está sujeito a rompimentos, né? A gente pode dizer, a gente até brinca que o tendão de Aquiles é um cabo de aço. E o Aquiles é por causa do personagem, acho que todo mundo sabe aí que a mãe foi colocar ele de cabeça para baixo nas águas, né, para poder deixar ele forte, esqueceu, deixou o calcanhar para fora e acabou sendo o ponto principal onde ele conseguia ser lesionado. Mas na parte da anatomia nós chamamos de tendão calcâneo, né? Então o tendão calcâneo ele é feito realmente para produzir muita força e tem muita resistência. Só que com o passar do tempo, né, e atividades repetitivas, ele está sujeito a microlesões, e essas microlesões não tratadas, elas podem surgir uma lesão mais séria, como um rompimento parcial, ou até mesmo um rompimento total, igual aconteceu com o Rafael. Estava praticando o futebol, né, um lance sozinho, ele me contando através disso aí, e acabou rompendo. Conseguiu, né, tem até essa questão dele ser muito forte, conseguiu ir embora, isso o tendão e também o Rafael conseguiu ir embora e achou que era uma lesão parcial. Pode acontecer da pessoa achar que é uma lesão parcial e na hora que o médico faz os testes, né, existe um teste que ele consegue realizar, depois se surgir uma dúvida maior, ele pede a ressonância magnética, onde ele consegue observar o grau da lesão. Então, atividades do dia a dia pode lesionar o tendão de Aquiles, uma ruptura total, infelizmente. Atividades de alto impacto, né, de grandes explosões, como salto, corrida, o próprio futebol na hora da arrancada, a pessoa também está sujeita à lesão. O tendão de Aquiles vem surgindo muito aí no nosso dia a dia agora, por essas questões dos amadores, né, o pessoal com acesso à internet, as realizações das filmagens aí do estúdio, por exemplo, do Aperte o Rec, que está sempre nos campos aí fazendo. Então acontece esse tipo de lesão e o pessoal está conseguindo visualizar mais. É essa questão da tecnologia, né, trazendo mais informação. Então hoje a pessoa tem um celular na mão, ela consegue ver mais na televisão, ela está mais presente na academia, está mais presente na prática esportiva. Então talvez coisas para ela que não seria tão natural se torna natural, coisas para elas que talvez ela achava que seria difícil de acontecer, ela consegue ver, presenciar mais vezes pela quantidade de atividade que o pessoal vem praticando. E quando se tem um tendão, por exemplo, mal vascularizado e com microlesões, essa chance de ruptura aumenta bastante. Porque talvez tem gente que acha que é só no profissional, né? É só o esporte de alta performance. Isso está acontecendo com todo mundo, né? Com todo mundo. Em relação à questão, por exemplo, do rompimento do tendão de Aquiles, a gente tem uma lesão do Lianco agora, do jogador do Atlético, também teve uma lesão grave também. Você trabalhou no Guarani, você trabalhou quantos anos no Guarani? Guarani nós chegamos a trabalhar em torno de 9 anos. 9 anos no Guarani, né? No profissional. Isso. Ali, lidando no profissional, que ali é um outro trabalho, ele tem uma diferença ali, né? Do trabalho realizado ali, ele tem uma diferença, ou não tem, em relação, porque ali o treinamento ali é diferente também. É diferente, né? Tem toda uma logística, envolve a equipe multidisciplinar, o médico ortopedista está sempre presente, o educador físico, no caso, o preparador físico presente, o fisiologista, a parte da nutrição, a fisioterapia. Então, os jogadores profissionais, eles têm um departamento de saúde muito completo. Diferentemente do atleta amador, né? O atleta amador ele precisa de acompanhar o seu podcast, por exemplo, que traz grandes profissionais, né? Se informar bastante com informações ricas, para eles poderem, nessa gama de informações, procurar locais conceituados, né? Pessoas especializadas, para que minimizem esse risco, coisa que o profissional tem durante o seu dia a dia. Então, é aproveitar e realmente investir na saúde, né? A questão do profissional, por exemplo, uma lesão dessa pode acontecer, não porque alguém falha, a gente também tem que respeitar a fisiologia humana, né? Cada corpo reage de uma maneira. A questão do atleta profissional, por exemplo, lesionar um rompimento igual o Lianco teve esse rompimento, por exemplo, aí que foi o último atleta que teve esse rompimento do tendão calcâneo, é a questão do esforço repetitivo. O esforço repetitivo ele faz com que há um desgaste, né, dessa estrutura. Lembrando que o tendão ele é pouco vascularizado, então ele demora a cicatrizar, ele demora a se recuperar, né, porque ele é feito de colágeno tipo 1 e tipo 3, né, então tem fases durante o tratamento que vai ter maior produção de um tipo de colágeno, outra fase vai ter uma maior produção de outro tipo de colágeno, e cada colágeno tem a sua
função no nosso organismo. Então, esse atleta, ele passa por isso e depende, igual você falou, assim, ele vai ficar um bom tempo parado, mas ele vai recuperar um pouco mais rápido que um atleta amador, justamente pelo fato de ter uma musculatura mais forte, de ser uma pessoa que vive, né, e trabalha em função daquilo, diferentemente do atleta amador. O que difere os dois é que o atleta profissional, ele depende desse treinamento, dessa atividade, para ele poder se manter e ter o seu recurso financeiro, né? Já o atleta amador é só o final de semana, muitas das vezes não se cuida, Não tem aí escapa, né? a chance é bem maior. Inclusive, a gente mostrou algumas imagens aí do Lianco, né, durante a sua fala, e eu queria chamar a atenção para essas imagens da TV CSM, que a gente vai mostrar também, que é de um goleiro que rompeu, né, num jogo lá no CSM. Esse goleiro acabou também tendo esse rompimento e praticamente ele sozinho no lance ali, né? Isso, e infelizmente aconteceu esse fato, né? O CSM manda um abraço especial para todos os associados, no qual eu presto serviço lá nos atendimentos imediatos, antes e pós também essas atividades esportivas. Cada indivíduo, como eu disse, ele tem as suas características, né? Aí é uma categoria master, o indivíduo que sofreu a lesão estava voltando a praticar a modalidade de futebol depois de um certo tempo. Eu não sei, não Quem posso... que era o goleiro aqui? Era o Barbá? Não, né? Não, parece com ele aqui. Era do time dele. Era do time? Barbá do Kids e ABC, né? O jogo aqui. É do time dele. Uhum. O Barbado não pôde estar presente, aí entrou... depois que lesionou, o Barbado chegou, porque tem a questão também da categoria Master, ela ser uma categoria onde o pessoal gosta de praticar a sua atividade física e, querendo ou não, o goleiro ele pode jogar as 3 categorias. E muitas das vezes, quando o goleiro é Master, é difícil jogar na categoria adulta e jogar na categoria veterano. O pessoal do Master ou preserva o goleiro Master para dar a oportunidade dele brincar na sua categoria, ou muitas das vezes vão utilizar um goleiro mais novo, né, com mais agilidade, com mais mobilidade. Então, dessa vez, eles deram oportunidade para o goleiro da categoria, e eu não posso afirmar, como eu disse, se esse goleiro estava preparado para fazer a atividade. Eu sei que ele estava retornando à modalidade, que tinha passado um longo período, né, mais de 360 dias, ou seja, mais de um ano sem praticar a atividade física, e foi já entrar num campeonato onde exige mais ainda do atleta, né? Porque se é um amistoso, a turma leva na brincadeira. Se é um campeonato, já está valendo alguma coisa, e o pessoal, ninguém gosta de perder. E, infelizmente, ele num lance do tiro de meta, né, onde ele teve o maior recrutamento da força muscular para poder fazer o movimento do toque na bola, da explosão do chute ali, foi onde aconteceu o rompimento do tendão. E, nesse caso, ele conseguiu até ficar de pé. Na hora eu fiz o teste, muitas das vezes no campo, principalmente amador, tem famílias ao redor, os próprios jogadores dentro de campo, muitas das pessoas não entendem o que está acontecendo e já ficam te perguntando se é rompimento total, se é cirúrgico, e às vezes uma palavra indevida no momento ali inapropriado, por exemplo, você pode deixar a pessoa mais preocupada ainda. Então a gente faz o teste, mais ou menos a gente já tem o feedback para passar para a pessoa, mas a gente espera a opinião do médico, a gente encaminha para um pronto atendimento para que lá a pessoa consiga, com mais calma, baixar a adrenalina, saber realmente o que aconteceu. Então foi dessa maneira que a gente agiu lá, encaminhamos para o pronto atendimento, já sabendo que era no mínimo grau 2, né, pelo teste que a gente tinha realizado, né, e acabou sendo confirmada a lesão grau 3, já fez a cirurgia, né, que é a informação que nós temos, agora vai passar um período aí imobilizado, porque entra aquela questão do colágeno que eu disse, o colágeno vai começar a ser produzido novamente para que depois passe para outro tipo de colágeno e ele ganhe mais força, vai para a fisioterapia e daqui a um tempo volte com segurança a praticar atividade física. É isso aí. Quero falar já de questão de dores nas costas. A pessoa fala, estou travada, entendeu? Para a gente falar disso, primeiro, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Pode ser agora, Rafael? Então pode ser, né? Isso aí. Gente, deixa eu falar aqui primeiro da Qualicar Proteção Veicular. Se você ainda não tem um veículo protegido, procure o Ricardo e toda a equipe da Qualicar Proteção Veicular. Lá você protege o seu veículo a partir de R$ 79,90 por mês, gente. E não tem aquela coisa de perfil, de análise de perfil. Nada disso. Não importa aí se você é casado, né, se você tem 18 anos, se você tem 50 anos, lá não tem nada disso, não existe análise de perfil. Você, claro, tem que ter CNH, ser habilitado. É isso que importa para Qualicar e pronto.
Então lá você tem essa proteção em qualquer lugar do território brasileiro. A Qualicar é de Divinópolis e te protege em todo o território nacional. Tá com dúvida? Passa lá, conversa com a equipe ou chama no WhatsApp nesse número que está aparecendo na tela, que o pessoal vai te oferecer aí os melhores planos e fala que viu que não pode ser que tem desconto especial, hein? Deixa eu falar aqui também do mió do pão de queijo. Já experimentou o mió do pão de queijo ou não, Dom? É excelente. Tem aqui, ó, depois você vai comer de novo, viu? Opa, coisa boa. Isso aqui é uma janta, né, não? É melhor ainda quando é de grátis. É. Teve um aqui que falou que foi embora comida, viu? Esse é o caso, não, né? Não, se Deus quiser, não. Mió do pão de queijo, são mais de 20 sabores, gente. 20 sabores de pão de queijo. E tem também, viu? Tem o pão de queijo tradicional, sem recheio, tem meia-lua, tem rocambole. Mas fica a dica aqui. Costelinha com barbecue, não tem erro. E vai por mim, experimenta. Passa lá no Petrone. Inclusive o Petrone aí ampliou o espaço, tá de espaço novo lá. E o tá com modão aí, Petrone voltou a tocar, viu? Abraço aí pro Petrone aí, cantor e empresário aqui da nossa querida Divinópolis. Valeu, Petrônio, nosso patrocinador desde o primeiro dia aqui do Pode Ser. E deixa eu falar também do Anderson Pintor, o C Pinturas. Está precisando de um pintor? Pintor profissional é com o Anderson da UC Pinturas. Gente, pintor enrolado ninguém merece, né? Meia brocha, então, igual o Rafael, aí não vira de jeito nenhum. Pintor é o Anderson Pintor, especialista aí em cimento queimado, especialista em várias aplicações, inclusive de pedras naturais, e o que está super na moda aí. Tá precisando de um pintor ou não? Tô fora. Dá uma pintada na casa, não, né? Mandaram eu ficar esperto com o Kleber. Procura lá, viu, gente? O telefone do Anderson está aí na tela aí. Esse é o Douglas, fisioterapeuta, nosso convidado de hoje aqui do Pode Ser, para esse bate-papo aí, para a gente estar falando dessa parte aí tão importante. Eu tinha comentado, antes de falar dos nossos patrocínios, da questão das dores, né? Dos travamentos. Muita gente aí tem esse problema, né? Talvez está ali de boa, de repente, travei. Você acha que é até brincadeira. Isso acontece por quê? E realmente isso acontece de fato com essas pessoas e até com uma certa frequência, Douglas? O que acontece nessas questões, muitas das vezes, é o déficit de força muscular que a gente volta a dizer, né, com relação ao dia a dia, a questão de posicionamento, né, com relação a sofá, por exemplo, que a gente indica não ficar utilizando o sofá, porque o sofá não é um lugar para poder ficar deitado. Né? Se recebeu a visita ali, ela já foi embora, a gente pede para que não utilize desse objeto, né? A questão do fortalecimento, o Pilates, por exemplo, é uma atividade muito indicada para que a pessoa possa estar praticando e realizando. O profissional do Pilates, ele vai conseguir identificar essa questão, se tem um desalinhamento, se tem uma escoliose, como que está, se tem uma hiperlordose, né, uma hipercifose. Então, são métodos que a fisioterapia tem e ferramentas que ela vai estar utilizando. E muitas das vezes, essa questão do travamento, quando acontece, realmente alguma posição, quando a pessoa chega a relatar isso para a gente, alguma posição mal feita que ela realizou, ou popularmente dizendo, aí, ela pegou e quis realizar uma atividade mais brusca e acabou dando um arranco, vamos dizer assim, e acabou acontecendo realmente de realizar, ter esse travamento, como você mesmo disse, mas isso aí a fisioterapia com o método, por exemplo, o pessoal que utiliza muito a quiropraxia, né, eles conseguem tá ajudando. Tem outras ferramentas também na fisioterapia que ajuda a pessoa nessa fase mais aguda a recuperar. Existe hoje os subgrupos, né, que a pessoa pode estar procurando o fisioterapeuta para ver a necessidade, quais os exercícios ela pode realizar. Tem pessoa que vai ser o subgrupo de extensão, tem pessoas que vão conseguir ser do subgrupo de flexão, então nem tudo a pessoa pode realizar nesse momento. Procurando o fisioterapeuta ideal, né, especialista em coluna, no caso, ele vai conseguir estar auxiliando e estar ajudando essa pessoa nessa questão. Então, a gente viu alguns vídeos na internet, a gente fica impressionado, né, que a pessoa pega ali o rosto da outra ali, paf, daquele estalo ali,
Cara, aquilo ali é um fisioterapeuta que faz aquilo ali ou não? Essa técnica é a técnica de manipulação, né? Que o pessoal utiliza muitas das vezes aí para estar realmente aliviando algum estresse, alguma dor, e nem muitas das vezes precisa de estralar, né, para poder realizar a manipulação. Mas o estralo é o tchan, né? Quando a pessoa acaba, bonito, né? a pessoa acaba ali fazendo a manipulação ali, ela recebe eu escuto o estralo ali e o próprio psicológico dela já fala, opa, surgiu alguma coisa. E muitas das vezes no estralo ela acha que não resolveu, mas não tem nada disso. A manipulação realmente ela é realizada para ajudar a aliviar as tensões, as dores, né, e os incômodos aí, e está preparando também a musculatura para realizar a atividade de fortalecimento. Então, nessa manipulação também, tipo assim, uns nós, uns caroços que tem, é feito também, que ele também alivia. Que ali são tensões também que é gerada no músculo, aquilo ou não? Isso a gente já chama de pontos de gatilho, né, trigger points, thunder points, né, que são nós de tensão. Aí o pessoal já procura a liberação, né, miofacial, né, o pessoal já consegue desativar os nódulos de tensão, no caso o fisioterapeuta, e com isso consegue aliviar. Alguns nódulos pode ser somente a dor local e outros nódulos realmente irradiam para a cabeça, irradiam para a mandíbula, né? Por ser musculaturas que muitas das vezes estão sendo utilizadas em excesso, né? E de maneiras incorretas, por exemplo, o bruxismo. O bruxismo ele é uma atividade involuntária, né? Que a pessoa tem durante a noite, que exige muito da musculatura do maxilar. E muitas das vezes, quando tem nódulo de tensão nessa região onde você vai desativar, ele costuma irradiar para a cabeça, pode causar uma cefaleia. Nódulos de tensão na região do trapézio, por exemplo, que é uma região onde a pessoa fica muito tensa no dia a dia, digita muito, escreve muito, dirige, né? Ou até mesmo essas preocupações, musculatura de defesa, quando você, por exemplo, é confrontado, você tende a mecanismo de defesa a exigir muito dessa musculatura, então ela também apresenta muita questão dos nós de tensão. Então, o que acontece é fazer essa liberação, desativar esses nódulos, e o fortalecimento muscular também entra nisso. Foi muitas das vezes déficit de força que pode estar causando uma sobrecarga muscular que gera a questão do nódulo de tensão. Douglas, hoje nós todos estamos muito assim, né? Digitando e a postura nada correta, né? Já tem reflexo disso nas clínicas, inclusive de pessoas cada vez mais novas procurando por questão de dores lombares, em relação a essa postura mesmo errada. Eu acho de todos nós, a gente vira e mexe, você está com a postura errada. Estava aqui agora exatamente assim, né? Você não tem aquela postura correta, e essa postura ela é fundamental, né? É bom a gente se policiar, é bom passar por essa avaliação, como eu disse, para que o fisioterapeuta possa encaminhar, né, uma sequência de fortalecimento ideal, observar qual é a articulação que necessita de maior atenção, e é o que você disse, pelo menos a gente, né, que é da década de 80, 70, 90, nós ainda chegamos a brincar, subir numa árvore, correr na rua, né, chutar uma bola de capota. Hoje em dia o pessoal está muito na parte do tablet, do celular, da televisão, né, no mundo digital. Então, esses jovens têm hoje procurado mais a fisioterapia, e nem tanto eles, né, os pais observam as posturas, ficam preocupados e nos procuram para que a gente possa auxiliar nessa questão. Aí você marca também para esse garoto, para essa garota iniciar um trabalho de fortalecimento, de reabilitação ou de prevenção, e muitas das vezes não tem horário, né, porque é tanta coisa que eles realizam, em inglês, computação, aula disso, aula daquilo, e o que precisa realmente, às vezes, ser feito, não tem o tempo hábil. E a gente sabe que para ganhar força muscular precisa de ter um processo de repetição, precisa de ter uma disciplina, né? Então, realmente, esse pessoal, né, esses jovens, têm procurado bastante o nosso trabalho de fisioterapia pelo fato de não ter tempo, ou quando tem o tempo, não faz o uso correto do tempo para se cuidar da saúde, para fazer esse fortalecimento muscular. Então, não é só o idoso, né, que tem problema de coluna, não é só o adulto que tem problema de coluna, né? Os jovens também, infelizmente, estão começando com problema de coluna. E muitas das vezes a má postura, tem a questão também da fase do crescimento, todos os jovens também estão crescendo muito rápido, né? Muita questão do ômega 3, que ajuda muito nessa questão também. Então, às vezes você vê um menino aí de 14 anos, de 13 anos, de 15 anos, já com 1,80 m, 1,75 m, e
se tem um profissional adequado, se faz um trabalho ali bem elaborado, ele pode ter aí uma desenvoltura melhor, né, um crescimento melhor e com mais segurança. Então, realmente, tem bastante jovens nos procurando aí. E com relação à postura que você disse, é o dia a dia. Por exemplo, você na sua área, né, de jornalismo, a pessoa que escreve, que pesquisa, que digita, sempre vai estar com a cervical, por exemplo, sempre fletida, né, uma inflexão, olhando para baixo e isso prejudicando e sobrecarregando a cervical. Então, a orientação que a gente passa para vocês, né, que trabalham nesse ramo, que precisa muito do meio digital, né, até mesmo do antigo, de escrever, que possa se policiar, que possa fazer um reforço, que possa procurar um profissional capacitado para ajudar vocês a minimizar o risco de lesão. Até ofereci tipo umas camisetas, meio umas cintas, né, que lá realmente resolve, né, fala que ajuda, você veste, inclusive, eu já experimentei até te puxa aqui, né, que lá realmente ajuda um pouco, que lá é recomendado ou não. A questão da cinta, ela é uma órtese, né? Como uma joelheira, como uma tornozeleira, como uma cotoveleira. Então, a órtese, ela auxilia o membro, diferentemente da prótese, né? A prótese substitui o membro. Então, quando a pessoa chega para nós, fisioterapeutas, e nos pergunta, eu devo utilizar essa cinta? Eu devo utilizar a joelheira? Eu devo utilizar a tornozeleira? Existe sempre ali uma orientação para que se utilize durante o período de maior atividade. Por exemplo, você, no seu caso, precisaria de fazer uma avaliação para a gente estar te dando essa informação com mais precisão, se seria necessário você utilizar ou não. Mas suponhamos que seria necessário você utilizar. Você utilizaria no momento, por exemplo, que você fosse digitar mais, que você fosse ficar com o tronco mais fletido para te manter na posição. Maior tempo ali na redação, por exemplo. Justamente, é no maior período da atividade. Quando um praticante de atividade física, no caso do futebol, por exemplo, a pessoa vem nos questionar, eu posso usar uma tornozeleira? Utilize durante o momento da atividade, onde vai ser necessário a maior estabilização daquela articulação, porque a órtese ela é utilizada para estabilizar, né? Ela dá aquela segurança, ela faz ela aperta aquela articulação justamente para te dar aquela sensação de que a sua articulação está firme. E quem faz essa função de manter a articulação firme é músculo. Então, se eu utilizo durante um período muito longo essa órtese, né, essa cinta, essa joelheira, ela vai fazer com que a minha musculatura fique inativa durante esse período, mantenha mais em repouso, porque ela está fazendo a função dela, e com isso eu perco massa magra, eu perco força com relação a isso. Então, se eu utilizo ela durante o movimento da atividade, ela vai me auxiliar e me ajudar a ter maior estabilidade e o risco de lesão é menor. Então, durante a atividade, é legal você estar utilizando ela, se tiver orientação para utilizar, mas aquelas pessoas que você encontra no supermercado o dia inteiro, que está com joelheira, aquelas pessoas que utilizam a cinta durante todo o período, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Lembrando que cada perfil de pessoa tem que ser avaliado, porque talvez também ela, por alguma orientação, precise utilizar um maior período, maior de tempo com essa órtese. Mas o que a gente sempre orienta é quando for realizar a atividade de maior demanda. Quem está acompanhando pode ser, né? Onde encontra o Douglas Fisioterapeuta, atendendo onde? Nós estamos no Instituto SAF, na Avenida 21 de Abril, né, em frente ali, perto do santuário, ali da Praça do Santuário, ali, juntamente com o Alexandre, que é o proprietário lá do Instituto SAF. Eu trabalho com eles há 12 anos, né? Estou na casa, tenho 14 anos de formação. Formei na Unifenas em 2011, fiz minha pós-graduação em 2013 em traumato ortopédico, igual você mesmo relatou, e em 2016 na UFMG fiz minha pós-graduação de fisioterapia esportiva e agora preparando cada vez mais aí para estar especializando, entrar para o grupo da Sociedade Brasileira aí de Fisioterapeutas Esportivos, né? E sempre buscando aí atender com responsabilidade. Então nós estamos lá no Instituto SAF. Inclusive, para quem não sabe, ele também tem um podcast, SAF Conecta, né? O pessoal pode acompanhar, né, para ter mais informações, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Agora que você deu essa moral aí, vai bombar o SAF Conecta. Tudo que a gente precisava era de um empurrãozinho, um empurrãozão. SAF Conecta surgiu lá no Instituto SAF, né? Uma conversa entre eu, Alexandre, e o Rafael Moreira, do Estúdio Aperto Rec, que é um cara que tem uma visão bacana com relação
essa movimentação que vem surgindo a cada momento com relação ao podcast. Então, por isso que eu digo que é cada um na sua área. É você com seu brilhantismo no jornalismo, é ele nessa questão da direção e atrás das câmeras, e nós com relação à informação, à área da saúde, tratando. Então, reunimos eu, o Alexandre e ele, conversamos a respeito disso. Hoje o Instituto SAF ele tem 16 profissionais, cada um na sua área ali, né? E a gente resolveu levar a informação de qualidade com esses profissionais, falando um pouco da sua área de atuação, e com convidados, seja eles empresários, seja eles comerciantes, seja ele médico, seja ele educador, né? Por quê? O médico colabora com a parte clínica, colabora com alguma dúvida que talvez eu possa não conseguir esclarecer. Tem o comerciante, tem o lojista, indica talvez, por exemplo, nós tivemos a presença da Júlia, né, no nosso podcast, falando sobre a questão do calçado, do tênis, então isso também já tira uma dúvida de quem assiste. Então, é trazer informação da área da saúde e qualidade, trazer informação de alguma recuperação de sucesso que aconteceu, que a pessoa possa dar um depoimento, trazer um médico para que ele fale o que de moderno está acontecendo. Então, é um podcast voltado mais para saúde. SAF Conecta. Isso, SAF Conecta. Isso aí, para todo mundo estar acompanhando, hein? Parabéns aí, sucesso para vocês aí. Gente, eu acho que quanto mais informação, né, quanto mais pessoas, né, estiverem dispostas a levar informação, a informar a população, quem ganha é todos nós, né? Isso é fundamental. Que bom, né? Porque um mundo bem informado é um mundo muito melhor, né? Se a gente tem evoluído aí é porque a informação vai chegando cada vez, né? A gente hoje tem ferramentas que conseguem ter essa informação e tem outras ferramentas também. Então, parabéns para vocês e sucesso aí com o SAF Conecta, viu? Muito obrigado, fico feliz, né? E é isso que você disse, sempre estar buscando levar informação de qualidade para que as pessoas possam se informar melhor, né? E buscar alternativas aí que colaborem com a melhora da qualidade de vida. Douglas, te agradecer sua participação, sua presença, ter aceitado o nosso convite aqui, nos dado essa honra, né, de trazer informações pertinentes, informações pontuais para nossos telespectadores aqui do Pode Ser. Eu que agradeço, né, mais uma vez esse convite. Confesso que fiquei lisonjeado, porque só tem feras, né? Tanto Rafa aí com a experiência que tem aí através das televisões, né, que ele já trabalhou, você aí também, que a gente sempre acompanhou nas telas aí. Então, confesso que fiquei muito feliz, confesso que é um programa que a gente assiste, né, que a gente vê a sua luta aí, que tudo que você põe a mão, graças a Deus, você é uma pessoa muito honesta, muito boa, dá certo. Então, isso aqui para mim, de coração, foi assim muito bacana de participar. Fiquei muito feliz e tenho certeza que através desse virão mais, porque a sua pessoa abre portas para as pessoas igualzinho a minha pessoa, a minha profissão, e isso para a gente é muito bacana, é muito gratificante. Então, realmente, eu confesso que eu estou muito emocionado e muito feliz de estar aqui ao seu lado, participando desse grande projeto que você vem lançando aí. Te desejo realmente, do fundo do meu coração, muito sucesso, muita força, que Deus te abençoe nessa caminhada aí, que você possa trazer muita gente bacana aqui por muitos e muitos anos. Amém, viu? Muito obrigado. Aí também um baita de um profissional aqui. Você derruba a gente assim. Obrigado mesmo, de coração, viu? Obrigado mesmo aí, pode ter certeza, estamos juntos aí, sucesso aí para todos nós aí, e vamos embora nessa caminhada aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração, estamos valeu. De portas abertas sempre para você aí. Muito obrigado, valeu. E vai lá no Instituto conhecer, né, Instituto SAF, vai lá para a gente trocar, bater um bate-papo, você que gosta de praticar também um futebolzinho, quando tiver aí a questão da fisioterapia esportiva, eu pedi o pessoal para te fazer um convite, você vir no SAF Conecta, falar um pouco do seu, dar um depoimento, o que você vê de errado aí no dia a dia, no futebol aí, pra você aprender um pouquinho e orientar a turma, não faz isso não, o pessoal da SAF lá, do Fisioterapia Esportiva, falou que não convém fazer isso não. Aí a turma vai assim, o Kleber agora tá ficando enjoado, hein? Além de fazer gol na gente ainda, tá querendo dar pitaca, aquilo que a gente tem que fazer ou não fazer antes de praticar atividade física. Não é fácil não, hein? Valeu, obrigado, viu, mais uma vez aí. Vai comer o melhor do pão de queijo agora. Agora é a hora boa, né, do podcast. Dá aquela mordida aí do melhor do pão de queijo aí. Esperar passar, né? Depois não. A minha fama já é de comilão, já, então lá você na frente das câmeras. Só uma mordidinha aí, ó. Vai falhar, né? Não morde, não? Aí, ó, tem que ficar esperto com o homem, viu? Valeu, viu?
Obrigado mais uma vez aí. Gente, esse é o Pode Ser. Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho. E você pode ser o nosso próximo entrevistado. Valeu, abraço. Agora ele vai morder aqui. Até mais, tchau, tchau. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.